O Titã Fundador é um dos 9 Titãs originais e aquele que deu origem a todos os demais Titãs. Ele tem a capacidade de criar e controlar outros Titãs, assim como modificar as memórias e a composição corporal de todos os Eldianos. Mas tem um porém. Esse poder só pode ser usado pelos membros da família real, ao menos até aparecer alguém capaz de quebrar com todas essas regras. E sim, a essas alturas do campeonato, nós já sabemos quem é essa pessoa. Vem comigo que hoje a gente vai entender tudo sobre o primeiro Titã de Shingeki no Kyojin. Fala nação otaku, aqui é o LM e hoje a gente vai fazer essa análise completa sobre o Titã Fundador, que é uma peça-chave para entender esse quebra-cabeça complexo chamado Shingeki no Kyojin. Se tu é fã de Attack on Titan e quer ter acesso a mais conteúdo como este, então deixa agora mesmo aquele like, porque isso é muito importante para que o YouTube recomende este canal para mais pessoas e eu possa trazer mais vídeos como este para vocês. E é claro, já aproveita e se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Agora, se tu é tão apaixonado por mangás e animes, que sonha em aprender japonês, eu tenho uma boa notícia para te dar. O curso Kenji Sensei Academy está com 68% de desconto e o mais legal é que o curso é 100% online e disponibilizado em videoaulas, ou seja, tu pode estudar japonês em qualquer lugar e na hora que quiser. Para acessar o curso, é só clicar no link que eu coloquei aqui na descrição, mas não demora muito, porque essa promoção pode acabar logo logo. Antes de começar, fique sabendo que esse vídeo contém alguns spoilers do mangá de Attack on Titan, então se tu é muito sensível a spoilers, guarda esse vídeo nos seus favoritos, deixa aquele like para ajudar o canal e volta mais tarde para ficar sabendo tudo sobre o Titã Fundador. Há cerca de 2000 anos atrás, a vila de uma garota chamada Ymir, que neste momento ainda não era Frites, foi atacada e escravizada pelos Eldianos. Um dia depois que um porco foi solto, o governante da tribo de sobrenome Fritz chamou todos os escravos e perguntou quem era o culpado por ter soltado o porco. Todos os escravos começaram a apontar para Ymir, que foi então liberta apenas para ser caçada pelos guerreiros da tribo. Ferida e desesperada, a Ymir tentou se esconder, entrando na fenda de uma árvore próxima, mas ao entrar na fenda, ela acabou escorregando e caindo numa espécie de lago subterrâneo. Foi lá que ela entrou em contato com uma misteriosa criatura semelhante a uma espinha que se prendeu às suas costas e desencadeou a primeira transformação titã da história, tornando a Ymir a titã original e a progenitora de todos os titãs. Com esse poder, a Ymir tinha tudo para se rebelar e assumir o controle sobre o seu próprio destino, mas como sua mentalidade de escrava era mais forte, ela acaba voltando a servir o rei Fritz, usando seus poderes de titã para cultivar terras, construir pontes e acumular riquezas para os Eldianos. Sob o comando do rei, ela também destruiu as forças dos rivais de Eldia e para recompensar a Ymir pelo seu serviço, ela é tomada como concubina do rei, herdando seu nome e juntos os dois tiveram 3 filhas, Maria, Rose e China. Após a sua morte, a alma da Ymir se encontra dentro de uma terra misteriosa, enquanto no mundo físico, o rei força suas filhas a comerem o corpo da Ymir em uma tentativa de preservar o poder dos titãs. Não satisfeito com esse absurdo, o rei também ordenou às filhas que continuassem a se reproduzir e a canibalizar umas às outras para que o sangue de Ymir não acabasse e Eldia pudesse se manter como potência hegemônica para sempre com a ajuda dos titãs. Foi assim que os poderes da Ymir deram origem aos 9 titãs originais e ela continuou a servir os seus descendentes construindo titãs sempre que seus poderes eram invocados. Após 17 séculos, o Titã Fundador foi herdado por Karl Fritz, o 145º rei de Eldia. Mas esse rei é diferente dos seus predecessores. O rei Fritz decidiu abandonar os conflitos de Eldia e realocou a capital de Eldia para Ilha Parades, onde usou os poderes do Titã Fundador para criar milhares de titãs colossais na construção de 3 muralhas, que seriam chamadas de Maria, Rose e China, exatamente o nome das 3 filhas da Ymir. Mas a grande guerra dos titãs continuou, mesmo com a ausência do Titã Fundador. Ao longo da guerra, Eldia perdeu todo o seu território no continente para Marley e parte do seu povo, que não foi para Parades junto do rei Fritz, acabou ficando confinada em zonas de internamento. Algum tempo depois que as pessoas foram reunidas dentro das muralhas, o rei Fritz usou o Titã Fundador para apagar as memórias que elas tinham do mundo exterior, levando a população da ilha a acreditar que eram os últimos remanescentes da humanidade em um mundo dominado por titãs. Após o fechamento dos portões da Muralha Maria, o rei Fritz anunciou seus parentes que optaram por permanecer do outro lado do mar, que um pacto pacifista havia sido feito com o Titã Fundador, e algum tempo depois, o rei passou seu poder para os seus descendentes na família real, que agora é conhecida como família Raiz. Durante gerações, a família Raiz passou o Titã Fundador de sucessor a sucessor, até que o Titã Fundador é herdado por Uri Raiz.
No início de sua vida como fundador, Uri se protegeu de Kenny Ackerman usando seu titã e mais tarde ele acabaria se tornando um grande amigo do seu suposto assassino. Algum tempo depois, mais especificamente no ano 842, Uri Hayes passou o titã fundador para sua sobrinha Frida Hayes, que era a filha de seu irmão mais velho, Rod Hayes. A Frida teve o titã fundador sob sua posse por apenas 3 anos, e nesse tempo ela costumava visitar sua irmã Historia Hayes e usava o titã fundador para apagar as memórias de cada uma dessas visitas. Quando se passaram 3 anos após a queda da Muralha Maria e depois de ouvir sobre o ataque ao distrito de Shiganshina, a família Hayes se reuniu na caverna subterrânea sob a capela onde o titã fundador havia sido passado por gerações. Enquanto estavam na caverna, eles foram visitados por Grisha Yeager, que havia sido encarregado por Eren Kruger de pegar o titã fundador há 13 anos atrás. O Grisha implora para que a Frida use o titã fundador para salvar o povo das muralhas, mas seus apelos ficaram sem resposta. Não vendo escolha, a não ser cumprir a promessa que ele tinha feito ao Kruger, o Grisha se transforma no titã de ataque e luta com o titã fundador da Frida. Mas como a Frida ainda era muito inexperiente, ela foi rapidamente dominada, permitindo que o Grisha roubasse seu poder, matando ela logo antes de voltar sua atenção para a família Hayes e eliminar todos da linhagem, com exceção de Rod, que consegue escapar com vida. Logo depois desses acontecimentos, o Grisha retorna para a Muralha Rose, procurando pela sua família, quando encontra seu filho Eren e sua filha adotiva Mikasa e descobre que a sua esposa Carla havia sido morta. O Grisha então confia a missão de Kruger ao Eren, levando ele sozinho para a floresta, onde ele injeta nele um soro de titã. Como titã puro, o Eren devora o seu pai, herdando assim o titã de ataque e o titã fundador de uma só vez. Ele não teria nenhuma memória sobre esse evento pelos próximos 5 anos. É dessa forma que os poderes do titã fundador vão parar nas mãos do Eren, aquele que promete devolver o poder de volta aos Eldianos e reerguer de uma vez por todas o Império de Eldia. Até onde sabemos, essa é a primeira vez que os poderes do titã fundador são herdados por alguém que não possui o sangue real circulando nas suas veias, e é exatamente isso que vai mudar toda a lógica na sucessão dos poderes do titã. Afinal, o Eren tem um plano que pretende subverter toda a ordem que foi estabelecida até então. Para saber mais sobre esse plano do Eren, é só clicar no card aqui no canto da tela, que eu fiz um vídeo explicando tudo isso em detalhes. Agora que a gente conhece a história, vamos mergulhar então fundo nos poderes do titã fundador. O titã fundador é sem dúvidas o mais poderoso dos 9 titãs originais e aquele que possui uma ampla variedade de habilidades. Várias das habilidades são ativadas por gritos, sendo que o herdeiro do titã fundador não precisa se transformar para usar essas habilidades, podendo usar esse poder mesmo na sua forma humana. Além disso, os gritos não precisam ser altos para funcionar. Um exemplo disso foi quando a Frida Hayes usou essa habilidade de alteração da memória, falando normalmente, embora o seu alvo fosse apenas a Historia, que estava bem na frente dela. O titã fundador pode transformar todos os Eldianos em titãs e pode inclusive torná-los tão gigantes quanto o titã colossal. Foi usando essa habilidade que o rei Karl Fritz foi capaz de criar os milhares de titãs colossais que compõem as muralhas de Parades. O Zeke também pode usar o seu grito para transformar os súditos da Ymir em titãs, mas ele só pode fazer isso após injetar o seu fluido espinhal naqueles que ele desejar transformar. É através do seu grito que o titã fundador concede ao seu usuário a capacidade de controlar titãs à vontade e fazer com que eles sigam virtualmente qualquer ordem. Isso foi demonstrado pelo Eren, que sem querer comandou os titãs puros após entrar em contato com o titã de sangue real da Jaina Fritz, fazendo com que eles atacassem um titã blindado. Isso parece ser eficaz apenas em titãs puros, embora aqueles com poder dos titãs originais ainda possam sentir a sua influência. Essa capacidade de controlar os titãs foi usada pelo rei Karl Fritz para construir as muralhas de Parades, onde ele usou seu grito para ordenar que os titãs colossais endurecessem seus corpos e se confinassem dentro das muralhas. O titã fundador também é capaz de ressuscitar os antigos detentores dos 9 titãs e manipulá-los como se fossem fantoches. Isso tudo graças à sua conexão através dos caminhos. Nos tempos antigos, os Eldianos usavam essa habilidade para comandar um exército de titãs para a guerra. Só que uma vez soltos, esses titãs se tornam armas indiscriminadas de destruição em massa, capazes de dizimar com os inimigos de Eldia com muita facilidade. A gente ainda não conhece o alcance dessa habilidade, embora o rei Karl Fritz a tenha usado para comandar os titãs colossais que se estendem por uma grande parte da Ilha Parades. O próprio Rod Hayes afirmou que esse poder tem a capacidade de eliminar todos os titãs se usado em todo o seu potencial. O titã fundador é capaz de modificar as memórias dos Eldianos, podendo influenciar até mesmo populações inteiras de uma só vez. Essa habilidade está diretamente relacionada à habilidade de controle dos titãs.
Como o próprio Irving disse uma vez, os titãs são simplesmente humanos transformados, ou seja, humanos eldianos para ser mais específico. Por isso, os mesmos gritos que controlam as mentes dos titãs também são capazes de controlar as mentes do povo de Eldia. Foi com essa habilidade que o rei Karl Fritz foi capaz de fazer com que os eldianos de dentro das muralhas esquecessem toda a história do mundo antes da instalação delas. Como eu já falei por aqui, essa mesma habilidade também foi usada pela Frida Reiss para remover da história as memórias de suas visitas. Essas memórias, no entanto, parecem ser acessíveis em sonhos, já que a Historia às vezes seria capaz de sonhar com seus encontros com a Frida, embora ela se esquecesse desses sonhos ao acordar. É importante lembrar que os membros da linhagem Ackerman e qualquer um que não seja um eldiano não é afetado por essa habilidade. O Titã Fundador também pode mudar a composição corporal de qualquer eldiano. Inclusive, esse poder foi usado por um rei eldiano há 600 anos atrás para tornar os súditos da Ymir imunes a uma epidemia. O Zeke planeja usar essa mesma habilidade para tornar todos os eldianos estéreis, permitindo que o mundo possa ser livrado dos titãs de uma vez por todas. Depois de frustrar o plano do Zeke, o Eren usa essa habilidade em uma escala menor para colocar sua cabeça decepada de volta no seu corpo após a Gabi lhe acertar com um rifle anti-titã. Além disso, o Titã Fundador é conhecido por ter uma altura de cerca de 13 metros, mas como podemos ver no mangá, essa restrição de tamanho não é tão definida quanto a dos outros titãs originais. A gente pode comprovar isso quando o Eren foi capaz de se transformar em um titã muito maior do que os titãs das muralhas após receber o uso total do poder do Titã Fundador da Ymir Fritz. O Titã Fundador também pode se conectar telepaticamente com todos os eldianos por meio dos caminhos aos quais eles estão conectados. O Eren usou essas habilidades para se comunicar com todos os súditos da Ymir ao anunciar o estrondo para o mundo. O verdadeiro poder do Titã Fundador somente pode ser usado por aqueles com sangue real. Mas se o Titã Fundador for herdado por alguém de fora da família real, o poder ainda pode ser usado se o herdeiro tiver contato físico com o Titã com sangue real. Foi exatamente isso que aconteceu quando Eren temporariamente usou o poder do Fundador depois de golpear a mão do Titã puro da Dina Fritz. Se o herdeiro tocar um humano de sangue real, ele vai poder perceber alguns fragmentos das memórias dos herdeiros anteriores, apesar do poder do Titã Fundador ainda estar bloqueado. No entanto, essas memórias são bem confusas e nem sempre elas vêm. Se uma pessoa de sangue real, possuindo os outros titãs originais, entrar em contato com um herdeiro do Titã Fundador que não tem sangue real, que é o caso do Zeke, que é um descendente da família Fritz que permaneceu no continente, portanto não descendente do Karl Fritz, e o seu meio-irmão Eren, que não tem sangue real, então é a pessoa de sangue real que pode usar o verdadeiro potencial do Titã Fundador, ao invés do herdeiro que não tem sangue real correndo nas suas veias. Eu sei que isso parece um pouco confuso, de fato até é um pouco confuso, mas isso se deve ao fato de que as verdadeiras capacidades do Titã Fundador são usadas ao comandar a alma da Ymir Fritz, que é a progenitora de todos os titãs e cuja mentalidade de escravo foi mantida intacta após a sua morte. E como o primeiro rei Fritz era o seu mestre, assim como o pai dos seus filhos, ela permaneceu submissa por milênios até que o Eren a libertou, e como retribuição ela realizou seu desejo de ativar o estrondo, significando que a Ymir não está mais presa à servidão dos seus descendentes e que não é mais apenas a família real que pode ter acesso aos poderes do Titã Fundador. Apesar de ter a capacidade de controlar os titãs, nenhum Titã Fundador de sangue real, após a Grande Guerra dos Titãs, expressou qualquer desejo de se livrar dos titãs fora das muralhas, mesmo que o herdeiro tivesse expressado esse desejo anteriormente. Isso ocorre porque esses titãs fundadores herdaram a ideologia pacifista do rei Karl Fritz junto com as suas memórias. Mesmo antes de herdar o Titã Fundador, o rei Karl Fritz acreditava que o Império Eldiano cometeu muitas atrocidades contra o mundo e os Eldianos deveriam ser trancados do seu paraíso dentro das muralhas, totalmente segregados do resto do mundo, por isso o nome Ilha Parades. Outra coisa interessante de se notar aqui é que no fim das contas, os titãs enviados por Marley acabaram atrapalhando os planos dos Eldianos de deixarem as muralhas, cumprindo assim com o objetivo do rei. Para impedir que Eldia usasse o Titã Fundador para devastar com o mundo mais uma vez, o rei Karl Fritz fez um voto de renúncia à guerra. Esse voto é dado pelos sucessores do rei, o que algumas vezes altera e muito as suas personalidades. Eles se tornam mais pacíficos, desejam criar um paraíso dentro das muralhas e pregam sobre a paz e o amor entre a humanidade. No entanto, a Frida Reiss chamava as pessoas de dentro das muralhas de pecadoras e costumava sofrer ataques de loucura e depressão.
A Frida, que normalmente era gentil com a Ristória, certa vez ficou furiosa porque a Ristória tentou passar por cima da cerca em torno da sua fazenda, o que lhe remeteu aos Eldianos tentando deixar as muralhas. Como o voto se aplica apenas aos membros da família real, ele pode ser ignorado se o herdeiro do Titã Fundador não for descendente da família real e tiver contato físico com alguém de sangue real. Mas apesar de ser um descendente da família real, o Zeke afirma que foi capaz de aprender como anular o voto durante o tempo que ele passou na Coordenada, onde ele entrou sem ser contaminado pela ideologia do primeiro rei, ao contrário dos reis anteriores das muralhas. Quanta informação massa, hein? Se tu gostou desse vídeo e quer saber mais sobre esse universo riquíssimo de Shingeki no Kyojin, então deixa agora mesmo aquele like, e se é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho para ter acesso a muito mais conteúdo como este. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, e eu te vejo, é claro, no próximo vídeo.